Então, pessoal, nessa aula de hoje eu queria mostrar para vocês aqui como funciona, né, a curva de geração de sistema de energia solar. A gente vai ver alguns exemplos de curvas típicas, tá, para dias com características diferentes. A gente vai ver geração aqui para dias ensolarados, para dias mais nublados e curvas de geração aqui que apontam falhas, né, na operação do inversor. Então é importante a gente saber interpretar, né, a partir de uma curva de geração para saber se o sistema está gerando certo ou se existe algum problema, né, associado a essa planta fotovoltaica. Então eu vou estar utilizando alguns exemplos de imagens que eu retirei aqui de sistemas reais, tá, do supervisório de uns sistemas aqui que eu tenho. Esse aqui, no caso, aqui é um sistema de 5 kW pico, né, do inversor da Growat. E cada marca de inversor, cada fabricante vai ter um layout diferente, mas todos vão te mostrar aqui qual que é a geração de energia. Então esse daqui é para o inversor aqui da Growat, e aqui embaixo depois a gente vai ver as curvas aqui que mostram o inversor da Fronius, tá? Que ele mostra umas informações a mais. Nós vamos começar com esse daqui, tá? A nossa primeira curva que a gente vai estudar nessa aula de hoje é essa daqui. Isso daqui é a curva mais perfeita possível, tá? Que a gente pode ter para um sistema de geração, né? Isso aqui vai me representar um dia perfeito aqui de sol, tá? Um dia perfeito aqui de sol, sem praticamente nenhuma nuvem passando na frente do sol, porque vocês podem ver que a geração aqui ela é constante e não sofre praticamente nenhuma intermitência, né? É quase que como uma parábola aqui, né? Ela começa próximo aqui das 7 horas da manhã e termina aqui próximo às 18 horas, tá? Lógico que isso aqui depende da estação do ano e depende da região do Brasil que a gente está, né? Tem regiões que escurecem mais tarde, outras mais cedo, mas o comportamento é sempre esse aqui, ó. Ele pega desde o início da manhã e faz essa parábola aqui até o final da tarde. Mas isso daqui não é uma curva tão comum da gente observar, porque é para um dia perfeito, onde não teve praticamente nenhuma nuvem passando na frente do sol, um dia totalmente limpo, tá? E outra questão, isso aqui é um sistema de 5 kW pico, né, que a gente tem aqui, ó, nessa informação me mostra aqui. Só que o pico de geração, tá, que ocorre aqui, ele ocorre em aproximadamente 3,6, mais ou menos 3,7 kW. Justamente por a gente não estar na condição ideal, né, que seria o verão, a gente está aqui no inverno. Ó, dia 31/8 foi a data que foi colhida aqui essa amostra. Então, nem sempre a curva do inversor aqui, a curva de geração, ela vai atingir a plena potência do inversor. Isso depende da época do ano, tá? Então aqui 5 kW picos é a potência máxima, mas nesse dia ele alcançou só 3,6, 3,7. E a energia que isso aqui gerou, né, isso aqui é a curva de potência. A energia, logicamente, ela é essa área esverdeada aqui abaixo da curva. Então se eu fizer essa área aqui, né, e o inversor ele mostra, ele computa essa energia aqui, ela é a área abaixo dessa curva é a energia total gerada aqui no dia de hoje, né, nesse dia aqui, que foi 31/8. Se a gente for aqui para o lado agora, eu vou mostrar um segundo perfil de curva, tá, de geração, que é esse aqui com intermitências. Esse aqui ele é o mais comum de acontecer, tá? Talvez não com tantas variações que nem ocorreu nesse dia aqui, mas isso aqui é um bom exemplo de dias aqui onde eles são parcialmente ensolarados, onde passam nuvens na frente do sol, e cada vez que uma nuvem passa, a luminosidade ela cai bruscamente, acontecem essas quedas aqui, ó. Basta que uma nuvem passe na frente ali do sol e sombreie, né, a região onde tem os módulos fotovoltaicos para que aconteça esses saltos aqui, né. Então a gente tem várias pequenas variações ao longo do dia, significando que foi um dia ali onde passou bastante nuvem na frente do sol. Cada vez que varia a luminosidade, dá um degrauzinho aqui de carga, né, de geração no sistema fotovoltaico. Então é o mesmo sistema aqui de 5 kW pico, né, só que para um dia aqui que foi, né, no caso dia 29, foi um dia anterior àquele lá, da outra curva, eu tive bem mais variação de luminosidade, né, e portanto gerando essa inconstância, essa intermitência muito grande aqui na geração. Falando um pouco mais dessa intermitência, isso daqui é uma das grandes desvantagens da energia renovável, tá? No caso da solar e da eólica. Tá? A eólica também por causa da variação da velocidade do vento, e a solar por causa da variação da luminosidade. Então, embora no geral ela seja uma fonte de energia limpa, né, renovável, sustentável, tem essa pequena desvantagem, né, de ser muito intermitente. Isso daqui para a geração distribuída não tem um grande impacto, né, o fato disso aqui ser intermitente ou não. Agora, para sistemas de grande porte, que nem o operador nacional do sistema, né, se a gente consultar lá os dados deles que tem lá na página, vocês podem ver que tem também as curvas de geração de energia solar. Tá? Vocês podem consultar curvas de carga e geração. Se vocês forem lá e observarem as curvas de geração de energia solar, vocês vão ver que vão ter também essas variações aqui. Isso para o operador, para quem opera o sistema, para quem planeja, né, a operação do sistema, não é interessante, porque isso me dá baixa previsibilidade, né, do quanto eu vou gerar de energia em relação ao montante de carga que eu preciso atender. Então, para geração de grande porte, né, para o operador nacional do sistema, ele não consegue despachar essas usinas aqui, elas são usinas não despacháveis, tá, essas de energia solar e eólica.
justamente porque a gente não tem como armazenar a fonte de energia primária, no caso aqui do sol, não tem como armazenar a luz solar, assim como numa hidrelétrica tu consegue armazenar, né, num reservatório a água para controlar a geração através da vazão. Na energia solar tu não consegue controlar a geração, né, a não ser que seja uma usina com backup de baterias, né, que armazena energia na bateria e eu consigo fazer o despacho como eu quiser, mas a maioria dos casos não tem armazenamento com baterias, são usinas ali que estão simplesmente injetando energia na rede e contribuindo para o balanço médio mensal de geração, mas não são despacháveis, justamente por essa característica, né, de eu não conseguir controlar a fonte primária aqui que converte isso aqui em energia elétrica, que no caso é energia do sol. Tá? E como a maioria das usinas não tem, né, backup com banco de baterias para armazenar energia, isso aqui se torna uma usina não despachável, tá? Energia solar. Então essa é a principal desvantagem. Lógico que tem muitas vantagens, né? Uma energia limpa, sustentável, renovável, mas infelizmente não tem, né? A gente não consegue ainda controlar, né? Isso para o operador aumenta a complexidade da operação do sistema, né? Quando eu tenho cada vez mais a inserção de renováveis, vai aumentando a complexidade aqui para o operador do sistema, justamente porque ele tem que lidar com essas inconstâncias, né? Essas variações aqui na, na geração de energia solar e na eólica também. Bom, só um comentário à parte, tá? Continuando agora com o nosso sistema aqui. A gente tem uma terceira curva, um terceiro exemplo onde existe algum problema na geração, tá? Esse daqui vocês podem ver que em nenhum momento a geração ela caiu a zero. Ela cai aqui, tem variações bruscas, mas isso por causa da luminosidade. Já nesse exemplo aqui do lado, é um exemplo onde ocorreram alguns desligamentos, na verdade vários desligamentos. Sempre que a potência aqui ela chega a zero, aqui ó, que nem vocês podem ver, ela chega em vários momentos a zero. Aqui ela fica um tempo maior aqui em zero, é porque o inversor sofreu algum desligamento. Então isso daqui é uma falha, né, de geração, que é uma coisa indesejável, né, acaba acontecendo. Muitas vezes a gente nem computa isso na hora das perdas, né, de estimar as perdas de geração do sistema, mas isso daqui acontece bastante, né, infelizmente. E aí, por que isso aqui pode acontecer? Né? Pode ser desde um problema de qualidade de energia, né, por culpa da concessionária, pode ser que a tensão dela esteja oscilando entre valores aqui que estejam fora do limite de tolerância do inversor, até problemas com o próprio inversor. Né? Então isso tem que ser investigado, né, sempre que isso aqui acontecer. Logicamente que se acontecer de vez em quando é normal, tá? Não tem nenhum problema. Agora se começa a acontecer com muita frequência, que nem nesse dia aqui, caiu várias vezes, né, a geração a zero, aí tem que se investigar, né, no log de erros lá do sistema e ver o que tem, né, de falha ali, se é o problema do inversor ou se é um problema ali de qualidade de energia com a tensão da concessionária. Isso tem que ser investigado mais a fundo. Então aqui embaixo eu tenho também agora de outra marca, tá? A gente viu ali da Growatt, mas tem um sistema aqui interessante também da Fronius, tá? A Fronius ela é interessante porque ela te mostra além da curva de potência, que é essa daqui, ó. Então esse aqui é um exemplo aqui para o dia 1/9, uma curva de potência. Ele mostra aqui, ó, potência aparente total, é um modelo de 20 kW, tá, da Fronius, é um inversor trifásico, tá? O outro de antes era monofásico, de potência menor, esse aqui de 20K ele já é trifásico. Então ele me mostra aqui também a curva de geração, vocês podem ver que foi uma curva bem constante, tá? Isso aqui não teve grandes oscilações. E aqui do lado também ele me mostra outras coisas interessantes, por exemplo, como a corrente CA e a corrente CC. Vocês podem ver aqui na legenda que esses três aqui são as correntes CA, das três fases, fase A, né, ou fase 1, que ele chama aqui, fase 2 e fase 3. Então, aqui a gente tem as três correntes injetadas, tá? Nesse momento que eu medi, 18,98, que corresponde a esse ponto aqui, ó, tá? Uma característica bem interessante dos inversores trifásicos é que ele injeta sempre equilibrado nas três fases. Vocês podem ver aqui que fase A, B e C, as três têm corrente elétrica exatamente igual em qualquer ponto do gráfico, né? Então isso daqui, ó, essa curva aqui, na verdade, elas são três curvas sobrepostas, que é as correntes nas fases A, B e C. E essas duas aqui embaixo são as correntes das strings, as correntes CC. Então aqui do lado, ó, a corrente CC da MPPT1 e corrente CC da MPPT2. Então essas correntes CC aqui, elas não têm obrigação de serem iguais, tá? Isso depende muito da configuração que o projetista colocou lá, né? Do número de módulos em cada string. Depende da variação da luminosidade que cada string está recebendo no momento, né? Para injetar uma corrente aqui nessas entradas aqui. Mas essas correntes CA aqui, elas têm que ser sempre equilibradas, independente de qualquer coisa, tá? Então vocês podem ver que as três curvas, elas se sobrepõem aqui nessa daqui, formando essa daqui. E a gente não nota nenhuma variação, né? Justamente porque isso aqui é muito bem equilibrado. Tanto que o inversor de frequência ele é modelado como uma fonte de corrente, né, de sequência positiva nos simuladores dinâmicos, né, para cálculo de curto-circuito, justamente porque ele injeta sempre equilibrado nas três fases. Ele nunca vai ser um sistema desequilibrado. Ele tem um sistema de controle interno que sempre vai injetar equilibrado nas três fases, independente da tensão que ele está recebendo, né,
Lógico que ele vai funcionar, né, de acordo com um range de tensão, máximo e mínimo, mas ele sempre vai injetar equilibrado nas três fases, tá? Isso é uma característica interessante, né? Que é muito desejável, né? Principalmente quando a gente fala de distribuição, que já é por si só um sistema desequilibrado, né? Tem muitas correntes diferentes, né, no sistema de distribuição, então não é interessante que eu tenha um inversor que injete diferente nas três fases, é interessante que ele seja perfeitamente equilibrado para não contribuir mais ainda com o desequilíbrio, né, que já é inerente ao sistema de distribuição de energia elétrica. Outra curva que a gente tem interessante aqui do Fronius são as tensões, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tensão na fase A, B e C. Isso aqui é a tensão CA, né? É um sistema que é 220 volts, mas vocês podem ver aqui que na plena geração aqui ele fica com uma tensão um pouquinho elevada, tá? Isso aqui é normal para quando o sistema está injetando uma potência alta no sistema, ele acaba elevando um pouco o nível de tensão no barramento do inversor, tá? Isso aqui é normal. Desde que, claro, a tensão ela não passe muito além dos níveis ali tolerados pelo PRODIST, tá? Tem que consultar, mas acredito que até 240 mais ou menos aqui seja aceitável, tá? Isso aqui, inclusive, é importante para mim conseguir consultar o histórico de dados, né? Se o inversor está sofrendo com algum tipo de erro, alguma coisa, está desligando na geração, eu posso observar sempre, né, o histórico de tensão CA para encontrar algum problema, né? Alguma anomalia muito grande aqui nos níveis de tensão. Então isso aqui é bem interessante, vocês podem ver que a tensão ela não varia muito, né? Isso aqui é uma variação bem curtinha aqui de poucos volts. O inversor ele consegue manter muito bem aqui a tensão equilibrada aqui na saída também. Aqui embaixo a tensão CC, também ele mostra, né? Vocês podem ver aqui ó, das duas strings. Tá? Lembrando que na parte CC os módulos fotovoltaicos eles são fontes de corrente controladas pela luminosidade. Então o que varia mais, né, para aquela curva de geração ela variar desse modo aqui, o que varia é a corrente CC. A tensão CC ela é praticamente constante durante todo o ciclo de trabalho, ela varia muito pouco. Né? Vocês podem ver que a variação aqui em cima ela é mínima, justamente porque a luminosidade ela não interfere tanto na tensão, tá? É mais a temperatura sim tem um impacto na tensão, mas a luminosidade em si ela varia mais na corrente elétrica que o, que o módulo está injetando do que na tensão. Tanto que se a gente voltar aqui em cima, tá? Aqui a gente pode ver a corrente elétrica aqui, ó, ela varia de acordo com a luminosidade do dia. Então no início do dia a luminosidade fraca, a corrente fraca. Aqui às 13 horas, que é o pico aqui da luminosidade, ela tem mais forte e assim por diante. Então é a curva da corrente, né, dos módulos que dá essa forma aqui, né, de parábola e não da tensão. A tensão ela é aproximadamente constante durante todo o ciclo aqui de trabalho, que a gente viu aqui, tá? Tensão CC nas placas aqui. E aqui o fator de potência, né? Vocês podem ver que isso aqui trabalha com fator de potência unitário, que na distribuição não é interessante, né? Especialmente na micro GD, não é interessante, não é preciso que eu injete ou que eu compense algum tipo de potência reativa, tá? Porque não existe multas ou pagamentos de reativos, né? No grupo B, né? Baixa tensão. Já no grupo A tem inversores ali que podem, né, ser controlados ali num range ali para injetar, né, potência ativa capacitiva, ou então trabalhar como potência ativa indutiva, né, uma pequena injeção. Por exemplo, tem inversores que trabalham de 0,8 capacitivo, né, fator de potência, até 0,8 indutivo. Mas, né, na maioria dos casos aqui, para sistemas de micro GD, a gente não precisa mexer nisso daqui, o inversor normalmente ele injeta, né, quando não é falado nada no manual, ele injeta normalmente com fator de potência unitário, que é o desejado, tá? Que a gente quer injetar energia ativa e não potência reativa. Para finalizar nessa aula, eu queria falar um pouquinho brevemente, tá? Eu posso fazer uma aula especial sobre isso, mas falando brevemente sobre o clipping, né? Que é uma técnica que é muito utilizada aqui nos sistemas de energia solar, que consiste basicamente em sobredimensionar, né? Em colocar uma potência CC maior do que a potência CA do inversor, tá? Justamente para mim ter um ganho de energia aqui nessas regiões aqui, ó, na região A e região B. Tá, isso aqui são horários do dia, tá? Início da manhã e final da tarde. Eu consigo ganhar uma energia maior aqui se eu colocar uma potência CC de placas maiores do que aquela CA que foi inicialmente especificada para o teu sistema. Então, a vantagem disso daqui, tá, pessoal? O que acontece? Vamos colocar exemplos numéricos aqui. Vamos supor que eu tenho um sistema de 25 kW pico de placa CC, tá? E ele seja maior aqui do que minha potência CA. Vou supor aqui 20 kW pico de potência CA. Tá? 20K e 25. O que acontece quando eu faço um negócio desses aqui, ó? A curva de geração, quando eu faço isso daqui, quando eu faço esse sobredimensionamento CC, ela vai seguir essa forma aqui. Ela vai começar aqui, aí o inversor ele vai fazer o clipping, né? Por isso que recebe esse nome, ele vai travar a potência CA nesse valor aqui, e depois no final da tarde ele desce. Então essa daqui que é a curva, né? A energia que ele vai gerar abaixo da curva. Então, por exemplo, esse clipping aqui nesse exemplo que a gente deu seria os 20 kW pico, que é a potência CA do inversor.
tá? E esse pico aqui, ó, se não tivesse, se o inversor ele fosse de 25, esse pico aqui seria 25, que é a potência CC, potência de placa CC. Então o que acontece nisso daqui, ó, essa região A e essa região C são as regiões que eu ganho de energia gerada a mais. E essa região B é a região que eu perco de energia, tá? Isso aqui só vai ser interessante, só vai ser um bom negócio quando a soma dessas duas energias aqui, tá? Energia A mais energia C, tá? A soma desses dois for superior à energia que eu perco, que é a energia B. Aí sim vale a pena fazer isso daqui. Para que essa condição seja respeitada, eu tenho que utilizar esses oversizing, né? Esse oversizing de potência C tem que ser em torno de 10 até 50%, né? No máximo, de potência C a mais do que eu tenho em relação à potência CA. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 kWp de potência CA, tá? Eu posso colocar de 10, por exemplo, de 11 até 15 kWp de potência CC, que seria de 10 a 15%, de 10 a 50% a mais, né, de potência CC em relação a CA. Para mim conseguir essa condição aqui justamente, né, de ter essa energia aqui gerada aqui no início da manhã e no final da tarde, maior do que a energia que eu perco aqui no ponto B, tá? Isso aqui acontece por um simples motivo, tá, pessoal? Quando vocês vão especificar um módulo fotovoltaico, por exemplo, vocês veem lá que a potência dele é 400 watt-pico, tá? Um exemplo hipotético aqui. Esses 400 watt-pico que diz lá, tá, é a potência para STC, que é a potência para condição de luminosidade, né, de 1000 watts por metro quadrado, tá? Que é a potência que mais ou menos ele vai atingir aqui nesse horário aqui próximo do meio-dia, que é o pico da curva. Agora, para esses horários aqui, ó, mais perto do A e do C, que é o início da manhã e final da tarde, essa potência aqui de 400 não vai ser extraída do módulo, vai ser uma potência bem menor, da ordem de 20 até 50% aqui, nesse valor aqui de 400. Então, por isso que é interessante eu fazer esse oversizing de potência, né, colocar essa potência ser maior, para que eu consiga gerar uma potência maior aqui, né, nesses horários aqui onde os módulos fotovoltaicos não estão conseguindo atingir a plena potência deles. E aqui, infelizmente, nesse horário aqui de pico eu vou perder, né, um pouco de geração. Mas para que, eu repito, né, para que essa perda aqui não seja maior do que esse ganho que eu vou ter aqui, eu tenho que respeitar, né, aqueles limites lá de 10 até 50% no máximo de potência CC, maior do que potência CA. Tá? Novamente, isso aqui eu posso explicar melhor, mais detalhadamente numa próxima aula, tá? Era só para dar mais uma pincelada nisso daqui, porque é bastante utilizado aqui em sistemas de energia fotovoltaica. Vou encerrar essa aula por aqui, né, já está ficando meio longa. Então qualquer coisa deixar nos comentários aí. Então pessoal, até a próxima aula, obrigado por assistir, não esquece do joinha no vídeo, valeu!